semana, mais precisamente ontem, né, 13 de março, foi comemorado o Dia Mundial do Rim. Isso. Uma data para a gente falar sobre a importância dos cuidados, né, com algo que tantos pacientes, né, renais existem no nosso país, mas também sobre um gesto nobre que é a doação de órgãos, né, Vitor? Pois é, Renata, e hoje nós estamos recebendo aqui 3 convidados. Estamos recebendo a Ana Helena, que é assistente social, o químico doador renal, o Manuel Andrade, e o paciente transplantado, o Jairo Silva. A gente quer agradecer a vocês pela presença aqui. E, Jairo, eu já queria que a gente começasse a conversar sobre o teu sentimento. Hoje, uma vez transplantado, qual é o sentimento, né, de receber o órgão, né, e estar do lado de quem ajudou você a superar? Não, eu estou enganado? Tem um equívoco aqui? Qual equívoco, gente? Pode me corrigir, não tem problema algum. Por favor, Jairo. Bom dia a todos. Bom dia. Foi o inverso? Então, você foi o doador? Não, eu estou na fila. Ah, você está na fila? Sim. Ah, desculpa. Tivemos um engano aqui. Então me fala sobre a tua expectativa, então, de receber esse órgão. Pois então, há 2 anos eu estou nessa luta, né, na hemodiálise. Eu vi que a hemodiálise é uma porta aberta para que a gente continue vivendo. E a expectativa é grande, né? Fé em Deus, fazer a nossa parte como paciente. A clínica faz a parte dela e todo mundo sai em conjunto, sai ganhando. A gente tem que se manter apto na saúde para que quando chegue esse dia, a gente esteja apto para receber esse enxerto, que é justamente o transplante, que é o milagre ou a mega sena que a gente fala, né, os pacientes falam que a gente almeja receber, para que a gente possa ter mais tempo, né, de vida, poder viver uma vida mais que normal. Lembrando que o transplante não é a cura, mas é um tratamento fora da máquina. E é isso aí que eu estou na expectativa. Ô Jairo, mas conta pra gente assim, a tua história, né? Qual é o teu quadro de saúde? Quando foi que você descobriu? Sempre levou uma vida normal, saudável, enfim. Muito bem, veja só, quando a gente é jovem, a gente nunca sente nada, né? Depois dos 30 aí começa a aparecer os problemas. Então, quando eu era mais novo, eu tinha pressão alta, 18, 20. O pessoal pedia para mim procurar um cardiologista e tal, mas aí eu nunca sentia nada. Então, fui deixando passar o tempo. E em 2023, eu senti uma dor no dedão do pé. E aí fui para um ortopedista e lá chegando fiz os exames e aí descobri que eu estava com a doença chamada gota, que é o aumento do ácido úrico que cria os cristais que ficam nas juntas, né? Fiz os exames e aí eu vi que minha ureia e creatinina deu alterada. Voltei para ele e ele informou que talvez foi os anti-inflamatórios que eu tinha tomado, mas que daqui uns 20 dias eu repetisse esses exames, estaria tudo certo. Aí eu esperei 30 dias, repeti os exames e aí continuou alterada. Foi quando eu procurei o nefro, o Dr. Rodrigo, que me acompanhava quando eu estava no estágio conservador, e aí eu descobri que eu estava com a doença renal crônica estágio 2. Lembrando que é uma doença silenciosa, você não tem sintomas, você só vem sentir sintomas quando você já está perto de fazer hemodiálise, né? Então, eu passei 2 anos no conservador e saí, eu fazia o acompanhamento a cada 6 meses e no último tempo que eu estava no conservador, no último 6 meses, eu fiz os exames de praxe e descobri que eu saí do estágio 2 para o 5 direto, sem nenhum sintoma. Que o 5 é o último estágio da doença renal. E daí, continuei fazendo acompanhamento. Nesse período eu peguei 2 viroses que aí me jogou na hemodiálise e estou até hoje. Então agora em abril... fazendo hemodiálise. Exatamente. Agora em abril faz 2 anos que eu estou na hemodiálise e vai fazer 1 ano que eu estou inscrito na fila de transplante e aí estou nessa expectativa, né? Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre esse processo de hemodiálise, que é algo bem difícil, né, Jair? Sem dúvida. Manuel, tua realidade então, qual é o teu envolvimento com essa causa? Bom dia. Então, eu fui doador renal há 20 anos, né, de um parente próximo, e desde aquela época da tragédia da hemodiálise em Caruaru, né, então nós fomos dessa época. E aí desde então a gente tenta desenvolver um trabalho a nível de tratamento dialítico para que aquilo que aconteceu no passado não venha acontecer mais, né? E aí, claro, é um trabalho de formiguinha. Infelizmente, precisou acontecer o que aconteceu. 62 vítimas foram afetadas diretamente, outras indiretamente, assim, estão
ainda tem algumas daquela época que estão vivas, né, pagando pelo preço de uma sucessões de erros. E aí a gente volta para Caruaru, né? Na época eu morava fora, enfim, tive a decisão de fazer essa doação renal. Não me arrependo, mas a gente volta para Caruaru para tentar fazer esse trabalho em conjunto, né? Junto a essas clínicas de diálise, né? Nessas implantações recentes que a gente fez, mas com esse objetivo de tentar amenizar essa dor, entre aspas, né, que existe. A gente, como o Jair falou, a hemodiálise não é um fim, é um meio, né, para que se chegue da melhor forma possível a um transplante renal, né. E a ideia é essa, a ideia é que a gente consiga desenvolver esse trabalho da melhor forma possível, em conjunto, numa equipe multiprofissional, né, para que a gente consiga dar essa qualidade de vida a esses doentes que necessitam de um novo rim. Ô Manuel, só para a gente resgatar um pouco essa questão, você acha que, passado o tempo, nós tomamos todos os cuidados para que aquele episódio do passado não se repita mais, ou ainda corremos o risco, na tua opinião, de algo parecido? E hoje em Caruaru, como é, né, o tratamento, né, do paciente renal, né? A gente, por um tempo, a gente ouviu muito que descontinuidade de convênios, né, das clínicas, aí vamos ter mais, aí não tem, dá para fazer em Caruaru, ou tem que ir para outro lugar. Enfim, hoje, como está essa estrutura na nossa cidade? Quando a gente pensa há 20 anos, 20, 25 anos, a gente não tinha as tecnologias necessárias que a gente tem hoje, né? Então, hoje a gente tem mecanismos, desde o monitoramento da água na sua fonte até o destino final, para que isso não aconteça, né? Como eu costumo dizer sempre, por onde eu passo, assim, esses pacientes no passado foram acometidos por uma microcistina, que essa microcistina ainda existe, né? É um contexto ambiental. A diferença é que no passado a gente não tinha essas tecnologias que monitorasse e tratasse nesses micro-organismos, e hoje a gente tem. Entretanto, eu digo sempre assim, a gente não está livre de acontecer, a gente trabalha para que os impactos sejam minimizados, né? E que, se acontecer, aconteça da melhor forma possível. A gente consegue hoje monitorar, coisa que a gente não fazia antigamente, né? Então, como eu falei, precisou acontecer para que a gente conseguisse implantar tecnologias a nível de mundo, não é a nível de Caruaru, né? Caruaru serviu como exemplo, né? Mas que a nível de mundo a gente conseguisse ter o que a gente tem hoje, né? Ferramentas susceptíveis para que a gente monitore da melhor forma possível. E aí eu repito, desde a fonte lá que a gente capta a água até o destino final. Então, por exemplo, se Jairo tiver uma reação durante as 4 horas que ele passa numa sessão dialítica, a gente consegue intervir, né, e dizer à equipe médica, foi pela água, não foi, né, foi por um acesso que ele tem recentemente, pela falta de um uso de antibiótico. Então, a gente consegue estar junto com a equipe médica, monitorando para que isso aconteça da melhor forma possível. Eu acho importante também a gente falar sobre a questão do preparo psicológico, né? A pessoa que descobre a doença precisa passar pelo tratamento, a espera, né? O momento da espera. O Jair está aí há 2 anos na fila à espera. Então, tudo isso exige um preparo, né? E esse é o papel da assistente social, né, Ana? Estar junto, entender esse momento e dar suporte a essa pessoa que passa pelo tratamento. Me conta um pouco do teu trabalho e da experiência com esses pacientes. Bom dia. Sim, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Eu faço parte de uma equipe multidisciplinar, né, onde todos nós temos o dever de promover qualidade de vida aos pacientes. Não é? Nessa equipe multidisciplinar, nós temos assistente social, que sou eu, temos psicólogo, temos nutricionista, fisioterapeuta. Então, todo esse conjunto tem esse papel, né, de promover, cada um na sua área, a qualidade de vida para esses pacientes. E, de fato, esse acompanhamento psicológico nós temos através da nossa psicóloga, que é Jussiane, que ela está junto. A gente costuma dizer assim, que é um trabalho de conjunto, realmente de quebra-cabeça, que cada pecinha ali é fundamental para que o resultado final chegue no paciente e que ele esteja preparado para as diálises, né, do dia a dia, que eles estão lá
no mínimo 3 vezes por semana, 4 horas por dia. Uma mudança grande na rotina, né, Ana? Exatamente. Então, assim, para que isso eles sofram o menor impacto possível na sua vida, a equipe multidisciplinar trabalha diretamente nesse papel. E, no meu caso, assistente social, faço a mediação dos direitos que o paciente renal crônico tem, não é? Eles têm direitos que se assemelham, não é, aos direitos da pessoa com deficiência. Então, eles têm direitos, eles precisam gozar desses direitos para que eles tenham uma qualidade de vida melhor dentro e fora também da hemodiálise. Ô Jairo, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a tua rotina, então. Quais são os impactos, 3 vezes por semana, como é que você faz isso para ajustar e manter uma vida normal e, ao mesmo tempo, precisar dessas pausas? Muito bem, Vitor. Primeiramente é fé em Deus. A gente tem que ter fé no Criador. Se a gente não tiver fé, se a gente não trabalhar nossa mente acreditando em Deus para que tudo dê certo, nada vai para frente. Eu continuo trabalhando, meu patrão deixou eu trabalhando, né? Eu faço terça, quinta e sábado, as diálises, 4 horas por dia, que nem a Ana falou. Eu procuro me manter ativo, né, no trabalho. Quando eu faço a diálise, depois vou para o trabalho, à tarde eu tiro para descansar, porque realmente traz um cansaço. Assim como a máquina tira as impurezas, ela tira também as coisas boas. Então você sai cansado, né? Você sai melhor porque não sai com ânsia de vômito, sai como você tivesse com um rim funcionando normal. Você sente, quando as taxas vão aumentando, você sente uma diferença, né, no ar, em tudo. Então o que é que eu procuro fazer? Fé em Deus, manter pensamento positivo, me agarrar nessa chance que todo mundo tem, que é o transplante, e é uma ligação que eu espero todos os dias, né? Está na mão de Deus. Isso é uma coisa que a gente não tem poder, mas na hora certa... Você tem uma maneira de acompanhar essa fila, Jair? Sim. Tem o Sistema Nacional de Transplante, o site, né? A Ana me passou o RGCT, que é o registro que a gente tem lá, e aí todo dia eu dou uma olhadinha. Às vezes tem 720, 730, 750, às vezes cai. Então você está lá, várias vezes você vai lá consultar para ver qual é a tua posição. Não existe posição na fila. Existe uma fila de espera, mas não uma fila assim, que número você é? O pessoal pergunta, tu está em que número? Não existe, porque é por compatibilidade. Era isso que eu ia questionar, né? Como é o processo para você receber esse rim, né? A gente falou muito, esse assunto veio à tona com a história do transplante de coração do Faustão, né? Qual é a prioridade, né? Alguém passa à frente, alguém não passa, realmente a compatibilidade, como é que funciona? Depende do quadro clínico também, né? O quadro mais urgente tem prioridade, né? Pessoas que estão na minha frente, por exemplo, a gente pode dizer pessoas que estão com último acesso, não tem mais acesso para hemodiálise, é uma pessoa que é um paciente de alto risco, né? Já se foi todos os acessos, e se ele perder aquele, ele vai fazer como para limpar o sangue? Então, pessoas mais novas, então, quer queira, quer não, são pessoas que têm prioridade. Mas essas informações estão no sistema que você consulta, não? Não, para mim não aparece, mas é uma coisa que a gente sabe, né? Você consegue ver quantas pessoas estão, assim como você, à espera do rim? Só a quantidade lá, pessoas ativas na fila, mas não existe lugar. É só o telefonema que espera. Só o telefonema, isso não tem dia, não tem hora, não tem local. Toda noite, se meu telefone não desliga, é 24 horas ligado. Às vezes toca de Recife, quando eu vou atender, infelizmente, é esses cabas querendo dar golpe na pessoa. Eu digo, meu Deus, eu saio bloqueando todo mundo, mas não tem jeito. Eles sempre arrumam um jeito de ligar, né? Eu digo, um dia chega essa ligação. E Nós temos pacientes que entrou na fila, né, Ana, assim, com 2 meses e logo em seguida foi contemplado. Mas a gente tem paciente que passou 10 anos e após 10 anos também foi contemplado. Então, Ana pode falar mais um pouco. Mas as prioridades a gente sabe, assim, criança tem prioridade, né? A gente também, né, tem uma grande quantidade de pacientes que a partir de 2, 3 anos de idade precisa fazer um tratamento dialítico, não convencional como o Jairo faz, mas de outra forma. Né? Pacientes que não têm mais acesso, que a equipe de enfermagem não consegue mais furá-lo, né, para começar o tratamento dialítico. Paciente cardiopata que tem outras patologias associadas, como foi o caso de Faustão. Né, a gente precisa intervir junto à equipe médica que faz vários rastreios junto a outras equipes médicas, né, Ana, para que esse paciente fique habilitado como prioridade. Né? Então, antes também no passado a gente não conseguia ter essas informações e aí permeava muito por essas questões. Mas por que fulano
recebeu o ruim primeiro que eu, se eu sou assim. Então, hoje a gente também consegue ter essas informações. O serviço social entra nesse contexto como fator primordial para nos ajudar nessas informações diárias e até mesmo intervir junto à equipe médica para que, porque fulano não está como prioridade, se ele já se enquadra nos parâmetros que são necessários. Para encerrar a nossa entrevista, vamos falar um pouquinho sobre a importância, né, de ser um doador de órgãos, né, que muita gente, esse assunto ainda é um tabu, muita gente diz, se a gente tem 2 é porque precisa dos 2. Tá aí, né, o Manuel está com 1, né? Isso. Ana? Sim, veja, o transplante é o desejo, né? É o tão sonhado momento para o paciente que está em hemodiálise, que está em máquina. Então, para isso, ele necessita que a gente tenha essa consciência, porque eles podem receber de um doador vivo, né? Se for um parente, assim como o Manuel fez a doação para uma pessoa parente, eles também podem receber. Mas é uma questão de compatibilidade, né? Porque, assim como eles falaram, essa lista de espera é por compatibilidade. Então, há todo um critério de ver a identidade renal, né, da pessoa para quem vai receber. Mas a prioridade ainda é a doação de uma pessoa, de um doador cadáver. Então, quanto mais consciência a gente tenha de se tornar um doador, né, que a gente possa falar para a família do desejo de ser um doador, até porque hoje em dia não vale tatuar na pele, sou um doador, deixar lá na identidade, porque a família que resolve, ser um doador, né? A família que resolve. Então, assim, é importantíssimo a gente expressar para a família esse desejo, porque no momento em que precisar, se uma única pessoa da família, né, num grau de parentesco ali bem próximo, disser que não deseja, então essa doação não vai acontecer. Né? Se houverem 10 pessoas, parentes daquela pessoa que morreu e que desejaria doar, mas apenas uma diga que não vai, então essa doação não acontecerá. Então, é conscientização. Gente, nós estamos muito gratos aqui de receber vocês. Ana, parabéns pelo trabalho. Agradecer também ao Manuel, né, parabenizar pela iniciativa do passado e pela atuação no presente. E dizer para o Jairo que continue com fé, nós estamos torcendo junto com você e esperamos você aqui quando estiver transplantado para contar para a gente essa nova realidade que vai acontecer. Que isso é muito bom, né? Essa confiança. Só para finalizar bem rapidinho, gente, assim, é importante, eu acho que a gente dizer que, segundo o dado do Ministério da Saúde, 10% da população sofre de doença renal crônica e não sabe, né? Um dado da Sociedade Brasileira de Nefrologia, no censo que sai todo ano, hoje tem 176 mil doentes renais. Desses 70% foram por hipertensão ou por diabetes, que a gente acredita que pode controlar na atenção básica, tá? Então, assim, só que quando você faz um estudo desse número, a gente também, desses 70%, 50% não sabia que era diabético, não sabia que era hipertenso, né? Então, e hoje é um paciente renal. Então, eu acho que é importante depois a gente começar a discutir isso melhor para que esses dados, no contexto que a gente não sejam só números, não seja só números, né? Então, a gente sabe que, infelizmente, no contexto de saúde, tem uma deficiência na atenção básica, mas que a gente pode fazer um trabalho para que minimize esses números lá na frente, tá? Obrigado, gente. A gente volta já. Manhã Cidade. Entrevista. Cidade FM. O tempo todo com você.